Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez juntos, online novamente. Da próxima, quem sabe, vamos estar juntos, né? Mas, infelizmente, não dá para ser por enquanto. Vamos deixar essa crise aí terminar, né? Vamos torcer para que as coisas voltem o mais rápido possível ao normal. Enfim, então continuando da onde a gente parou, coisinhas novas que vem pela frente, mas ainda falando de funções, tá? A gente tem um leque aí muito grande, como eu sempre falo para vocês, que função é uma coisa que vai sempre pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque é um tema muito extenso. Então, continuando, dali da onde a gente parou, da última videoaula que eu dei para vocês, agora a gente vai dar continuidade, tá? Vamos lá. Preparei alguns slides com alguns exemplos, tudo. Esse tema que a gente vai ver hoje é bem tranquilo, creio eu. Não tem nada assim de muita dificuldade, mas vamos lá. Funções monotônicas. O que vem a ser funções monotônicas? Não se apavorem, porque o nome é complicado, mas o tema é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Uma função é denominada monotônica quando for crescente ou decrescente, ou estritamente crescente, ou estritamente decrescente, ou constante. É o que a gente vai falar. Monotonosidade também pode ser chamado. É só para identificar se a função é crescente, se a função é decrescente, ou se ela é estritamente crescente, ou estritamente decrescente, ou constante. É isso que a gente vai analisar. Geralmente olhando os gráficos, que é muito mais fácil, né? Para dizer que ela é crescente ou não, eu tenho que ver um gráfico. Eu posso olhar o valor de A, o valor de B? Sim, mas não necessariamente um gráfico, ele vai dar continuidade. Então, às vezes eu vou trabalhar com duas funções ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente vai ver, analisando os gráficos e definindo o que elas são. Vamos analisar aqui, vamos dar continuidade. Vamos lá, quando que eu digo que uma função, ela é estritamente crescente? Aqui é um exemplo de uma função crescente. Todas que estão aqui são funções, tá, gente? Nenhuma vai deixar de ser, tá? Então, partindo daqui. Quando eu digo que ela é crescente? Quando o meu x1 for menor que o x2 e o meu f de x1 for menor que o f de x2. Ou seja, olhando o gráfico é mais fácil vocês analisarem. Perceba que eu coloquei aqui, ó, o meu x1 e o meu x2. O meu x1, ó, lógico, né, ele é menor que o x2, né, porque eu estou indo na parte crescente de x. Então, todos os valores que estão, à medida que eu vou me deslocando para a direita, eu vou sempre atingindo um número maior que o meu anterior. No caso, os meus valores de y, que vem a ser o x de 1, desculpa, o f de x1, o f de x2, eles também estão, ó, no sentido crescente. À medida que eu estou subindo no eixo y, eu também estou analisando os meus valores cada vez maiores, né? Estou subindo aqui, ó. Então, essa função, ela é crescente. Já pelo próprio visual, a gente está vendo, ó. Em nenhum momento ela teve uma queda, em nenhum momento ela ficou no mesmo patamar. Ela sempre crescendo, ó. Crescendo, 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 crescendo. Ou seja, à medida que eu aumento o meu valor de x, eu também aumento o meu valor de y. Por isso ela é chamada de estritamente crescente. Ela não teve nenhuma oscilação no gráfico. Então, essa é a minha função estritamente crescente, analisada pelo gráfico, ok? Crescente. Quando que eu digo que uma função, ela é crescente somente? Estritamente crescente, ela não pode oscilar. E a crescente? Aí sim, a gente vai ver uma diferença. O x1 tem que ser menor que o x2, e o f de x1 também tem que ser menor que f de x2, mas em alguns momentos eles são iguais. Então, vamos ver aqui o gráfico que aconteceu. Veja que nesse intervalo aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5 e aí afora, né? Quanto mais eu vou à minha direita, maiores são os meus valores de x. Quanto mais eu subo no y, maiores são os meus valores de y, que tá caindo dentro da ideia que eu tenho aqui, ó. Continuando. Então, meu gráfico começou aqui, ele está crescendo, ó. Só que quando chega nesse determinado momento aqui, ó, nesse intervalo, ele está sempre com o mesmo valor de y. Por isso que tem a igualdade aqui, ó. Quando eu digo que f de x em alguns momentos é igual a f de x2, é justamente nesse pedacinho aqui, ó, nesse intervalo. Ou seja, eu tenho uma função que ela veio crescendo, crescendo. Quando chegou aqui, ela parou. Ela parou e continuou
nesse mesmo caminho aqui, ó, no mesmo valor de y, ó, até chegar nesse ponto onde ela começa a crescer novamente. Então, nesse caso, eu tenho uma função crescente, não estritamente crescente, somente crescente. Perfeito? Estritamente decrescente, contrário agora. À medida que eu aumento o meu x, ou seja, x1 menor que x2, os meus valores de y vão diminuindo. Ou seja, eu tenho f de x1 maior que o meu f de x2. Então, vai ao contrário, ó, eles vão diminuindo aqui, ó. Percebam que para eu ter essa reta aqui, ó, já veio nesse sentido quando eu falo para vocês, ó, ela está decrescente, ela está vindo lá de cima, está indo no sentido decrescente, ó, ela está diminuindo, ó, ela está indo lá para baixo. Então, nesse caso, ela é decrescente. E por que ela vem a ser, então, estritamente decrescente? Do mesmo jeitinho que eu expliquei a crescente, a estritamente. Ela vem sempre nesse sentido, ó, nenhum momento ela está oscilando, ou seja, nenhum momento ela ficou constante. Nesse caso aqui, totalmente, ó, em todos os momentos ela está decrescente. Então, nesse caso, estritamente decrescente. Esse caso da função, ok? Outro exemplo. Decrescente agora, não estritamente, decrescente. Quando o meu valor, à medida que eu aumento o meu valor de x1 e x2, ó, x1 é menor que x2, estou aumentando os meus valores de f de x1 e f de x2 também vão aqui nesse sentido, ó, só que diminuindo. Só que tem um período de igualdade, que é o que aconteceu também naquele caso anterior da crescente. Percebam que, ó, nesse ponto, ela é estritamente decrescente. Quando ela chega nesse determinado momento, ela passa a ser constante, ou seja, ela parou, ela não continuou decrescente. Então, nesse momento aqui, ela perdeu a característica de estritamente, ela só é decrescente. Ela começou aqui no altinho e parou aqui embaixo. Ela é somente decrescente. Perfeito? Outro exemplo. Constante. Constante é tranquilo, né? Quando f de x1 é igual a f de x2, independente dos valores de x1 e x2, ó. x1, eu vou aumentando todos os meus valores de x, ou eu vou diminuindo, não importa. À medida que eu vou fazendo isso, os meus valores de y vão ser sempre os mesmos. Supondo que aqui vai um exemplo, vamos imaginar que y seja 4. Em todo momento, o meu y vai ser 4, para qualquer valor de x, independente dos valores de x. Então, essa é chamada de uma função constante. Tranquilo de entender essa parte? E é isso. Nada muito, né? Nem um bicho de 7 cabeças. O nome, monotonicidade, monotônicas, quando a gente está classificando as nossas funções. Estritamente crescente, crescente. Estritamente decrescente, decrescente e constante. São 5 maneiras de classificar. E é isso hoje, gente. O vídeo da gente foi curtinho, né? Deu pra, acho que, entender. Mas, se alguém ainda ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, dá uma pausada, analisa os gráficos direitinho. E mesmo assim, se ainda continuar com dúvida, dá uma perguntadinha ali pelo clipe, tá? A gente tá online ali, a todo momento, a hora que vocês precisarem tirar as dúvidas. Tá bom? Espero que na próxima vez que a gente realmente esteja tete a tete juntos novamente. Mas se não der, vamos por aqui mesmo. Um beijo em todos vocês aí e até a próxima, gente.